Conselheiros, são momentos que antecedem a validação e proclamação dos resultados eleitorais de 9 de outubro. Queremos voltar, dentro de instantes, ao Centro Internacional de Conferências no Quixano para acompanhar esta cerimónia bastante esperada pelos moçambicanos. E eu referia que o país parou para acompanhar a validação e a proclamação dos resultados eleitorais. Voltamos ao Centro de Conferências. E do governador de província. Acordam os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Relatório. Introdução. Alicerçado no princípio de realização periódica de eleições, pilar fundamental do Estado de Direito Democrático, ao abrigo da linha D do artigo 158 da Constituição da República, através do Decreto Presidencial número 8/2023, de 7 de agosto, o Presidente da República convocou as 7ª eleições gerais presidenciais dos deputados da Assembleia da República no território nacional e na diáspora e as 4ª eleições das Assembleias Provinciais e do Governador de Província para o dia 9 de outubro de 2024, somente no território nacional. Para a presente eleição, de acordo com a deliberação número 76/CNE/2024, de 9 de julho, a Comissão Nacional de Eleições foram inscritos no recenseamento eleitoral 17.169.239 cidadãos eleitores. O referido recenseamento eleitoral, por força do Decreto número 5/2024, de 30 de janeiro, teve lugar de 15 de março a 28 de abril de 2024, no território nacional, e de 30 de março a 28 de abril na diáspora, nomeadamente na República da África do Sul, na República do Zimbábue, na República Unida da Tanzânia, República Portuguesa e República Federal Alemã. Foi com base nestes dados que a Comissão Nacional de Eleições fixou os mandatos da Assembleia da República. Anote-se que, do universo dos cidadãos recenseados, 16.158.643 alistaram-se para a eleição das Assembleias Provinciais e do Governador de Província, uma vez que, na cidade de Maputo e na diáspora, não há lugar a esta eleição. Foi com base nestes dados determinados os mandatos das Assembleias Provinciais. As candidaturas ao cargo de Presidente da República, por força da linha A do número 2 do artigo 243 da Constituição da República, foram apresentadas perante o Conselho Constitucional. Com efeito, através do Acórdão número 6/CC/2024, de 24 de junho, o Conselho Constitucional admitiu as seguintes candidaturas ao cargo de Presidente da República. Daniel Francisco Chapo. 2. Lutero Chimbirombiro Simango. 3. Ossufo Momade. 4. Venâncio Antônio Bila Mondlane. Através do mesmo acórdão, foram rejeitadas as candidaturas dos cidadãos Domingos Josias Zucula, Dorinda Catarina Eduardo, Feliciano Maguianhane Machava, Manuel Carlos Dias dos Santos Pinto Júnior, Mário Albino, Miguel Rafael Simbine Mabote, Rafael Fernando Bata, por se constatarem diversas irregularidades, designadamente fichas com evidências flagrantes de terem sido assinadas por um mesmo punho no lugar de vários supostos cidadãos eleitores,
proponentes e outras ainda sem nenhuma assinatura. Fichas com registro de cidadãos eleitores proponentes que exibem uma sequência numérica dos cartões de eleitor, o que leva a presumir que se tratava de meras cópias dos cadernos de recenseamento eleitoral. Nomes repetidos na mesma ou em diferentes fichas relativas à mesma candidatura. Mesmos eleitores registados em fichas de apoiantes de diferentes candidaturas. Número do cartão de eleitor, que não confere com os padrões alfanuméricos do recenseamento eleitoral, ou número do cartão de eleitor incompleto. Fichas com nomes e supostas assinaturas, sem nenhum número de cartão de eleitor e fichas sem nenhum reconhecimento notarial. Note-se que, ao abrigo do disposto na linha I, do número 1, do artigo 137 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, da declaração da apresentação de candidaturas, deve constar o símbolo eleitoral do candidato. Na sequência da não admissão da lista plurinominal da coligação Aliança Democrática, CAD, cujo símbolo suportava a candidatura do cidadão Venâncio Antônio Bila Mondlane, por intermédio do seu mandatário, veio solicitar a substituição do seu símbolo eleitoral pelo símbolo do partido Podemos. Por força do disposto no número 3 do artigo 177 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e do número 2 do artigo 19 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, as candidaturas à eleição da Assembleia da República efetivam-se perante a Comissão Nacional de Eleições e as das Assembleias Provinciais e do Governador de Província perante as Comissões Provinciais de Eleições, cabendo a estas remeter posteriormente os processos à CNE. Através da deliberação número 82/CNE/2024, de 17 de julho, a Comissão Nacional de Eleições recebeu e aceitou as seguintes listas plurinominais apresentadas por 43 concorrentes. Para a eleição da Assembleia da República, 35 partidos políticos, nomeadamente Partido Ecológico de Moçambique, PEMO, Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana, Partido da Reconciliação de Moçambique, Partido de Unidade Nacional, Partido Movimento Patriótico para a Democracia, Partido União para a Mudança, Partido de Liberdade e Desenvolvimento, Partido União Nacional Moçambicana, Movimento de Reconciliação de Moçambique, Partido Humanitário de Moçambique, Partido Trabalhista, Partido de Renovação Social, Partido Movimento da Juventude para a Restauração da Democracia, Partido para o Desenvolvimento de Moçambique, Partido do Progresso do Povo de Moçambique, Partido Nacional Moçambicano, Partido Popular Democrático de Moçambique, Partido Nacional dos Operários e Camponeses, Partido da União dos Democratas de Moçambique, Partido Democrático Liberal de Moçambique, Partido Ação de Desenvolvimento para a Salvação Integral, Partido Congresso dos Democratas Unidos, Partido da Ampliação Social, Movimento Democrático de Moçambique, Partido Frelimo, Partido de Reconciliação Nacional, Partido Resistência Moçambicana, Partido Ecologista Movimento da Terra, Partido de Justiça Democrática de Moçambique, Partido Nova Democracia, Partido Os Verdes de Moçambique, Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Partido Povo Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Partido de Reconciliação Democrática Social, Partido Revolução Democrática. Para a eleição
das Assembleias Provinciais e do Governador de Província concorreram de entre partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores, nomeadamente Partido Humanitário de Moçambique, Partido Trabalhista, Partido de Renovação Social, Partido para o Desenvolvimento de Moçambique, Partido Ação de Desenvolvimento Unido para a Salvação Integral, Movimento Democrático de Moçambique, Partido Frelimo, Partido de Reconciliação Nacional, Partido Resistência Nacional Moçambicana, Partido Nova Democracia, Partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Partido Revolução Democrática e Associação dos Deficientes Moçambicanos. Faz-se notar que, no caso da eleição das Assembleias Provinciais e do Governador de Província, somente 3 partidos políticos concorreram em todas as 10 províncias, designadamente MDM, Renamo e Frelimo, o que determinou que a posição dos concorrentes no boletim do voto variasse conforme o número de candidaturas existentes em cada província. Admitidas, publicadas as listas dos candidatos e realizado o sorteio, quer para as eleições presidenciais, quer para as eleições dos deputados da Assembleia da República, das Assembleias Provinciais e do Governador de Província. Campanha eleitoral e sufrágio. A campanha eleitoral realizou-se de 24 de agosto a 7 de outubro de 2024. De um modo geral, ela decorreu de forma pacífica, tranquila, ordeira e com civismo e tolerância, sem registro de atos de violência dignos de macular a propaganda política. Apesar de alguns incidentes localizados, os concorrentes às eleições tiveram oportunidade de apresentar, divulgar e discutir com os eleitores, em particular, e com os cidadãos em geral, os seus manifestos e os seus programas eleitoralistas. Por deliberação número 85/CNE/2024, de 2 de agosto, foi aprovado o regulamento do exercício do direito do tempo de antena. O direito do tempo de antena consistiu na utilização de serviços públicos de radiodifusão sonora e visual para efeitos de campanha e propaganda eleitoral, por lei reservado para o efeito. Os meios públicos de comunicação social, em cumprimento do estipulado na lei eleitoral, concederam direitos de antena aos candidatos às eleições, quer através do serviço de radiodifusão, quer de televisão, durante o período da campanha eleitoral, de acordo com o sorteio realizado pela CNE. No dia 9 de outubro de 2024, foi realizado o sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico em todo o território nacional e na diáspora. Todavia, nos distritos de Maganja da Costa e Gurue, província da Zambésia, e na diáspora, concretamente na República Federal Alemã, pela impossibilidade de constituição das mesas de votação e colocação do material eleitoral, a votação só teve lugar no dia 12 de outubro. No geral, as mesas das assembleias de voto abriram às 7 horas e encerraram às 18 em todo o território nacional, com exceção do estrangeiro, que teve horário especial das 9 às 19 horas para os países da região de África e das 10 às 21 para os restantes países, visto que, no estrangeiro, não há tolerância de ponto por motivo de votação de nacionais moçambicanos. A votação em todo o país e na diáspora decorreu, no geral, num ambiente pacífico, tranquilo e de cordialidade. Os membros das mesas, depois de encerrada a votação, observaram, de acordo com a linha D do número 1
do artigo 51 da Lei Eleitoral, o intervalo de 1 hora de descanso, após o qual iniciaram o processo de apuramento parcial na mesa da Assembleia de Voto. Observação eleitoral e comunicação social. Desde o recenseamento eleitoral, a votação e o apuramento na mesa da Assembleia de Voto, até a centralização nacional e apuramento geral a cargo da CNE, o processo eleitoral foi acompanhado por cerca de 25.665 observadores, dos quais 25.101 nacionais e 564 estrangeiros, 2.445 jornalistas, sendo 2.339 nacionais e 46 estrangeiros, todos devidamente credenciados pela CNE. De acordo com as prescrições legais constantes dos artigos 101, 110 e 118 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e das contidas nos artigos 122 e 132 e 141 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, realizaram-se, respectivamente, os apuramentos intermédios nos distritos ou nas cidades, as centralizações provincial e nacional e o apuramento geral. O anúncio dos resultados da centralização nacional e do apuramento geral pela CNE ocorreu no dia 24 de outubro de 2024. Desde os finais do mês de outubro de 2024, após o anúncio preliminar dos resultados eleitorais, o Conselho Constitucional tem assistido à reivindicação dos resultados eleitorais promulgados pelos órgãos da administração eleitoral, através de manifestações que se iniciaram de forma pacífica, mas que degeneraram em atos de violência abomináveis, que consistem, no geral, em bloqueio de vias de acesso, atos de violência contra pessoas, incitação a atos de desobediência civil, violação dos direitos e liberdades de outros cidadãos não manifestantes, destruição de bens públicos e privados, entre outros. Perante estes fatos, o Conselho Constitucional reconhece que o exercício da liberdade de reunião e de manifestação, previsto no artigo 51 da Constituição da República e regulado pela Lei nº 8/91, de 18 de julho, é um direito fundamental que assiste a todos os cidadãos, mas com limites ou condicionado ao respeito por outros direitos de igual ou superior categoria e pelos interesses comunitários inadiáveis, pelo que o Conselho Constitucional não pode deixar passar sem reparo que o exercício deste direito deve respeitar a liberdade e os direitos de outros, e o seu exercício deve ser feito dentro do quadro constitucional e legal que impera no Estado de Direito Democrático, por um lado, e, por outro, o controlo e fiscalização do seu exercício pelas entidades públicas legalmente instituídas deve também pautar-se por regras e princípios de necessidade, equilíbrio, proporcionalidade e razoabilidade. O Conselho Constitucional condena veementemente estes atos que tiveram impacto na vida das famílias, na economia nacional e internacional. Recentemente, no dia 15 de dezembro, Moçambique, em particular, alguns distritos das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, foram assolados por uma tempestade tropical designada por ciclone Chido, com lastimáveis e dolorosas perdas de vidas e destruição de infraestruturas. O Conselho Constitucional lamenta todas as perdas de vidas registradas, quer no contexto das manifestações, quer no contexto da tempestade tropical, e endereça às famílias enlutadas os seus sentimentos de pesar pelo passamento dos seus entes queridos.
cumprindo com o disposto no número 2 do artigo 122 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e no número 2 do artigo 147 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, através do ofício número 107/CNE/2024, de 28 de outubro, a CNE remeteu ao Conselho Constitucional 2 exemplares de atas e de editais da centralização nacional e do apuramento geral dos resultados eleitorais. Ao abrigo do artigo 124 da Lei nº 2/2022, de 21 de janeiro, Lei Orgânica do Conselho Constitucional, recebido, registado e atuado o processo para os devidos efeitos, este foi concluído a veneranda juíza presidente do Conselho Constitucional, distribuído e encaminhado a visto de todos os juízes conselheiros e do Ministério Público. O Ministério Público pronunciou-se a folhas 499 a 514, donde ressaltam 2 aspectos de fundo sobre o mérito do processo e um breve relatório sobre os ilícitos eleitorais. Sobre o mérito, registra-se que, cito, se evidencia que a CNE faltou ao cumprimento das suas responsabilidades de orientação, superintendência e fiscalização do processo eleitoral. Por conseguinte, reiteramos que estas situações demandam uma análise mais profunda por parte do legislador sobre a composição e o funcionamento da CNE, na perspectiva de transformá-la num órgão profissional, por forma a garantir a sua independência e imparcialidade. Da análise do processo, verifica-se que a instrução não se mostra concluída na medida em que há diligências ainda em curso, designadamente a recolha de elementos como sejam atas e editais do apuramento parcial. Em relação aos ilícitos eleitorais, o Ministério Público registrou 279 processos, destacando-se, quanto ao recenseamento eleitoral, foram 15 processos, evidenciando-se os crimes de obstrução à detecção de duplas ou plurimas inscrições. Quanto à campanha e propaganda eleitoral, foram 117 processos, com incidência nos crimes de dano em material de propaganda eleitoral. Em relação à fase da votação, foram registrados 147 casos, nomeadamente introdução de boletins de voto na urna, desvio da urna ou de boletins de voto, voto plúrimo, fraude no apuramento de voto, recusa de receber reclamações, protestos ou contraprotestos, impedimento ao exercício de direitos dos delegados das candidaturas e obstrução à fiscalização. No acórdão número 48/CC/2023, de 23 de novembro, o Conselho Constitucional recomendou que o julgamento dos ilícitos eleitorais devesse ser célere, urgente e preponderar sobre outros processos para que, no momento da validação, se possa tomar em conta as decisões havidas e analisar-se a sua influência no resultado eleitoral. Embora os processos sejam independentes, existe uma conexão direta entre a condenação judicial por ilícito eleitoral e a validade do ato eleitoral, que é substrato do ilícito. Contencioso eleitoral. Enquanto o Conselho Constitucional recebia as atas e os editais do apuramento geral da CNE, estava em curso o julgamento de recursos eleitorais em segunda instância provenientes dos tribunais judiciais de distrito. Das decisões provenientes dos tribunais dos distritos, 4 transitaram em julgado por falta de recurso nos tribunais judiciais dos distritos de Pebane, Murrumbala, Alto Moloque, na província da Zambésia,
Dondo, na província de Sofala, Camavota, na cidade de Maputo. Dos 20 processos provenientes de recursos de decisões dos tribunais judiciais de distrito, 9 foram decididos pelo Conselho Constitucional e 11 foram remetidos para o processo de validação da eleição. Da centralização nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais realizados pela CNE, foram interpostos pelos partidos políticos ao Conselho Constitucional como única instância de julgamento 5 recursos assim distribuídos. Renamo, 2 recursos, MDM, 1 recurso, Podemos, 1 recurso e PAUMO, 1 recurso. Posteriormente, no dia 20 de novembro, deu entrada na CNE um recurso do partido Podemos, invocando a nulidade da eleição presidencial na diáspora, designadamente na República do Zimbábue, por alegadas irregularidades invalidantes. O recurso em causa foi rejeitado por intempestividade e por falta de impugnação prévia. Todos os recursos intentados nesta fase foram endossados ao processo de validação da eleição, tendo em conta a matéria neles vertida, como haverá oportunidade de discorrer e explicar devidamente. Sobre o contencioso eleitoral junto do Conselho Constitucional, seja atuando como única instância em relação às decisões da CNE, seja atuando como segunda instância em relação às decisões dos tribunais judiciais de distrito, cumpre relembrar que, no contencioso eleitoral moçambicano, vigora o princípio da impugnação prévia, ou seja, o acesso aos tribunais judiciais de distrito ou ao Conselho Constitucional só é possível quando o recorrente tiver previamente reclamado ou protestado na mesa de voto, no caso do apuramento parcial, na Comissão de Eleições Distrital ou de Cidade, no caso do apuramento intermédio, nas comissões provinciais, no caso da centralização provincial e na Comissão Nacional de Eleições, no caso da centralização nacional e apuramento geral. Tal é a opção fundamental do legislador pátrio, patente no número 2 do artigo 192 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e no número 2 do artigo 162 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio. Trata-se de um pressuposto processual de natureza objetiva insuperável, pois ele permite determinar o conteúdo do litígio entre a administração eleitoral e os concorrentes à eleição, fixando através da reclamação, protesto ou contraprotesto. Excepcionalmente, durante o período em que decorria a validação do processo eleitoral, o Conselho Constitucional teve encontros com várias entidades, personalidades nacionais e estrangeiras, órgãos de comunicação social, bem como alguns dos partidos políticos concorrentes à eleição parlamentar, com assentos computados pela CNE, concretamente o Partido Podemos, o Partido Renamo, o Partido MDM e o Partido Frelimo. Os encontros tinham como objetivo clarificar a estas entidades e, por intermédio delas, ao público em geral, as competências jurisdicionais do Conselho Constitucional e explicar as razões do longo tempo que se leva para o pronunciamento final do órgão. Pela cordialidade demonstrada nos encontros, o Conselho Constitucional endereça os seus agradecimentos a estes órgãos políticos e a todas as entidades e personalidades envolvidas. Portanto, o Conselho Constitucional esclarece à sociedade em geral que os encontros havidos não tinham o condão de influenciar nas diligências, no exame das provas, muito menos na decisão da causa, e, por conseguinte, não constituem nenhum expediente de natureza processual
ou jurisdicional relacionado com a causa em julgamento. Tudo visto, cumpre apreciar e decidir. 2. Fundamentação. O Conselho Constitucional é, ao abrigo da linha D do número 2 do artigo 243 da Constituição da República, o órgão de justiça eleitoral com competência para validar as eleições na República de Moçambique. Para a validação das eleições, o Conselho Constitucional vê-se na contingência de esclarecer uma questão prévia que se coloca. Questão prévia: o longo período para a validação da eleição. A eleição teve lugar no dia 9 de outubro de 2024. O apuramento dos resultados dentro dos órgãos da administração eleitoral terminou com a remessa do processo ao Conselho Constitucional no dia 28 de outubro de 2024. Ora, até a data da proclamação dos resultados, 23 de dezembro, passam 55 dias, com o processo pendente de validação no Conselho Constitucional. Será este prazo razoável, olhando para outras realidades estrangeiras que realizaram e validaram eleições com menos de uma semana? A resposta a esta inquietação é negativa, mas o Conselho Constitucional está condicionado pela Constituição da República, que incorporou no seu número 2 do artigo 184 uma cláusula segundo a qual a primeira sessão da Assembleia da República tem lugar até 20 dias após a validação e proclamação dos resultados eleitorais. Esta norma desdobra-se factualmente no seguinte enredo: a atual Assembleia da República tomou posse no dia 12 de janeiro de 2020 e só perfaz uma legislatura há 5 anos no dia 12 de janeiro de 2025. Isto é, aritmeticamente, os 20 dias até o dia 12 de janeiro de 2025 coincidem com o dia 23 de dezembro de 2024, data a partir da qual os resultados eleitorais podem ser proclamados, pelo que o fator tempo na validação das eleições resulta das opções fundamentais do legislador constituinte, condicionando por isso temporalmente a iniciativa deste órgão. Validação. No julgamento do contencioso eleitoral, um conjunto de processos foi remetido para apreciação no procedimento de validação. Ora, com esta remessa, terá havido ou não a postergação do previsto no número 3 do artigo 195 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, segundo o qual, no prazo de 5 dias, o Conselho Constitucional julga definitivamente o recurso, comunicando imediatamente a decisão a todos em conjugação com o artigo 151 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, de acordo com o qual o Conselho Constitucional, após deliberar sobre reclamações ou recursos, procede à apreciação da ata e do edital do apuramento geral dos resultados das eleições. Sobre a questão da remessa do recurso à fase da validação, o Partido Podemos submeteu a este órgão uma reclamação na qual contesta esta decisão com o argumento de que, olhando a calendarização eleitoral, não parece razoável que o Conselho Constitucional tenha saltado para a fase da validação sem antes se ter pronunciado sobre os recursos a ele submetidos. A resposta a esta reclamação requer uma minuciosa explicação por parte deste órgão, depois de examinados os fatos e os pedidos incrustados nos recursos que foram remetidos para a validação. No que se refere ainda ao Partido Podemos, este interpôs a este órgão um recurso onde referiu que,
existem alguns editais com número de votantes superior ao número de eleitores inscritos. A CNE fez o apuramento sem as atas e editais originais, mas limitando-se a projetar em sistema PowerPoint dados que disse ter recebido das comissões provinciais de eleições e mais informação, como foi o apuramento que consta da deliberação número 105/CNE de 24 de 2024, sem verificação ou confrontação com atas e editais originais. No apuramento provincial, não foram convocados, notificados por escrito, mandatários para poderem participar dos trabalhos nas seguintes províncias: Tete, Sofala, Manica e Gaza. Dos mapas do apuramento provincial das comissões provinciais de eleições que o recorrente teve acesso, existe uma discrepância inexplicável entre votantes nas 2 ou 3 eleições. O recorrente identifica no seu recurso as ditas discrepâncias por província e por distrito ou cidade e no edital de centralização nacional e apuramento geral da CNE. O recorrente apresenta na sua petição inicial os dados que considera serem da sua contagem paralela com a impossibilidade de obtenção de 100% das atas e editais. Em termos de pedidos, o Partido Podemos requer ao Conselho Constitucional, LITERS, ordenar à CNE a repetir o apuramento geral, com base nas atas e nos editais referentes ao apuramento distrital e de cidade, assim como nos dados de centralização recebidos pelas comissões provinciais de eleições. Apurar se em todo o país e na diáspora o número exato de votantes nas 3 eleições, com base nos cadernos utilizados em cada mesa e cópias distribuídas aos partidos concorrentes, para se saber como foi possível a disparidade de votantes e abstenções. Anular a eleição nos distritos onde o número de votantes não coincide nas 2, 3 eleições. A anulação da eleição nos distritos onde o recorrente foi impedido de fiscalizar com delegados de candidatura ou não convocação do apuramento intermédio. Solicitar oficiosamente às comissões distritais de eleições atas e editais das sessões de trabalho de apuramento intermédio para se aferir se os mandatários do recorrente foram convocados. Solicitar à CNE as atas e editais que serviram para o apuramento geral, por forma a confrontar com os do recorrente e seu candidato presidencial. No mesmo pedido, o recorrente alega que, da sua contagem paralela, feita a candidatura presidencial, obteve os seguintes dados: Lutero Simango, 4,92%, equivalente a 379.247 votos. Daniel Chapo, com 35,66%, equivalente a 2.906.601 votos. Venâncio Mondlane, com 53,38%, equivalente a 4.419.040 votos. Ossufo Momad, com 6,04%, equivalente a 539.515 votos. O Partido Podemos requer igualmente a validação da sua contagem paralela em relação à eleição legislativa com os seguintes dados: MDM, 7 mandatos, Frelimo, com 91 mandatos, Podemos, com 138 mandatos, Renamo, com 12 mandatos. Por seu turno, o Partido Renamo, contra a mesma deliberação número 105/CNE, /2024, de 24 de outubro, alegou, para além dos fatos arrolados pelo Podemos,
o apuramento distrital sem a presença dos mandatários por falta de notificação por escrito, a alocação tardia de membros das mesas de voto da RENAM e as discrepâncias dos resultados eleitorais anunciados pelos presidentes das comissões distritais ou de cidade de eleições com os reclamados pela RENAM, a expulsão dos membros das mesas provenientes do partido RENAM e a troca de dados. O partido RENAM termina solicitando que, para uma justiça eleitoral transparente e credível, só o Conselho Constitucional pode oferecer aos eleitores que se ordena a recontagem de votos, requalificação de votos nulos e brancos e a verificação de mandatos da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais. Juntou cópias originais de atas e editais. O partido MDM, no seu recurso, alega a existência da seguinte fatalidade: os membros de mesa de votação provenientes do MDM foram contra a legem preteridos pelos órgãos eleitorais. Discrepância nos editais do apuramento intermédio, provincial e central, do número de votantes nas 3 eleições. Retirada a força de delegados ou mandatários do MDM da sala de apuramento. Discrepância entre o número de votantes nas 3 eleições. O partido MDM termina requerendo que o Conselho Constitucional delibere sobre o assunto, julgando as irregularidades, ordenando a declaração da nulidade e repetição de eleições em todo o território nacional e na diáspora. O partido PAUM recorreu contra a mesma deliberação, número 105/CNE, de 2024, de 24 de outubro, com os seguintes fundamentos. Nos resultados apresentados para a eleição da Assembleia Provincial de Cabo Delgado, o partido PAUM teve 5 assentos, o que não corresponde à verdade, visto que obteve nos distritos de Montepuez, Balama e Metuge percentagem que lhe permite obter mais assentos. Portanto, este partido solicita a realização de uma operação aritmética com a aplicação do método de conversão de votos em mandatos nos termos da Lei nº 3/2019, de 31 de maio. Depois de arrolados os fatos e os pedidos submetidos ao Conselho Constitucional na fase de contencioso eleitoral, que deve durar 5 dias, nos termos das citadas leis eleitorais, as questões que se colocam são as seguintes. Como seria possível, conforme os pedidos arrolados pelos 4 recorrentes, solicitar atas e editais às comissões distritais ou de cidade de eleições de todos os distritos apontados como problemáticos e dentro de 5 dias, conforme a lei, receber as atas e os editais e, desde logo, preferir uma decisão de mérito sobre os recursos? Como seria possível apurar as discrepâncias existentes nas 3 eleições em 5 dias, sabendo-se que a CNE simplesmente remeteu o processo em tal estado de desconformidade legal? Como seria possível ajuizar a legalidade da conversão de votos em mandatos, sem que as questões quesitadas sobre as discrepâncias nas 3 eleições fossem resolvidas com recurso aos elementos de prova que ainda deveriam ser requisitados? É entendimento deste Conselho Constitucional que, entre a letra da Lei Constante do número 3, do artigo 195, da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, segundo o qual, no prazo de 5 dias, o Conselho Constitucional julga definitivamente o recurso, comunicando imediatamente a decisão a todos, em conjugação com o artigo 151 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, de acordo com o qual o Conselho Constitucional, após deliberar sobre reclamações ou recursos, procede à apreciação da ata e do edital do apuramento geral
dos resultados das eleições e a factualidade controvertida nos recursos, coloca-se a obrigatoriedade de uma ação subsequente responsável, prudente e equitativa do juiz constitucional, que não pode interpretar a lei unicamente com recurso ao elemento literal e, emotivamente, decidir os processos de contencioso dentro do referido prazo de 5 dias. Regra geral, na linha interpretativa deste dispositivo, deve vincar o entendimento de que os recursos devem sim ser decididos no prazo de 5 dias e depois segue-se a abertura do procedimento de validação quando, sem necessidade de mais provas, seja possível ao juiz constitucional decidir com a necessária segurança. Todavia, quando a complexidade das questões a resolver e o estado do processo não permitirem ou justificarem a apreciação total ou parcial dos pedidos deduzidos, será feita na fase em que tal seja possível e desde que ao juiz constitucional lhe seja possível decidir o fundo da causa com a necessária segurança, consciência e convicção. Foi, portanto, neste sentido excepcional que este Conselho Constitucional, através dos acórdãos número 22/CC/2024 e 23/CC/2024, ambos de 6 de novembro, remeteu a apreciação do mérito das questões colocadas nos mencionados recursos para o processo de validação. Portanto, é chegado o momento do Conselho Constitucional se pronunciar sobre o mérito dos pedidos formulados pelos partidos políticos recorrentes, seguindo-se a análise das questões de fundo colocadas onde se mostrar conveniente. Partido PAUMO. O Partido PAUMO requereu a reverificação do ato de conversão de votos em mandatos na eleição da Assembleia Provincial de Cabo Delgado. Apreciada a pretensão, reverificadas as atas editais e refeita a operação aritmética, resulta provido parcialmente o pedido deste recorrente, conforme o mapa da decisão final desta eleição. Questões colocadas pelos partidos Podemos, Renamo e MDM. Os recorrentes colocam a este órgão um conjunto de matérias que merecem uma atenção especial, porque algumas são gerais a todos os processos, dentre as quais, gerais, destacam-se as discrepâncias entre o número de votantes nas 3 eleições, concretamente presidencial, parlamentar e das assembleias provinciais, e o pedido de apuramento do território nacional e na diáspora do número total exato de votantes nas 3 eleições, pois, decorrendo as mesmas em simultâneo, o número total de votantes deveria coincidir. Estas 2 questões, por serem gerais e atravessarem toda a eleição, serão as últimas a serem analisadas na solução de todo o contencioso submetido a este órgão. Em relação a outras questões, alega-se que o apuramento geral feito pela CNE consistiu numa projeção em PowerPoint de dados pré-elaborados, sem verificação ou confrontação com atas e editais originais. A este respeito, cumpre recordar que, nos termos do artigo 119 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, o apuramento geral tem como base as atas e os editais do apuramento distrital e de cidade, assim como os dados da centralização provincial, em uma assembleia do apuramento, onde participam os mandatários de candidaturas, observadores e comunicação social, devendo estes serem convocados para o efeito. Em relação à alegada proibição de delegados de candidaturas de fiscalizarem os atos de votação e apuramento eleitoral em certos locais, o Conselho Constitucional
reitera a sua doutrina plasmada no Acórdão número 15/CC/2023, de 23 de outubro, segundo a qual a lei eleitoral consagra um conjunto de garantias de transparência do processo eleitoral, através da participação de delegados de candidatura dos concorrentes a eleições, através dos órgãos eleitorais, nomeadamente a mesa da Assembleia de Voto, que integra 7 membros, dos quais 4 designados por concurso público aberto para o efeito pelo STAI, 3 designados pelos partidos políticos com assento na Assembleia da República, designadamente a Frelimo, a Renamo e o MDM. Garantias de transparência através de delegados de candidaturas de outros concorrentes, observadores eleitorais e através de meios de comunicação social. Mas, apesar deste fato, a recusa de credenciação de delegados de candidatura dos partidos ora recorrentes para as mesas das candidaturas de voto e para as comissões distritais ou de cidade de eleições constitui uma irregularidade eleitoral e limitou os partidos em causa no exercício do seu direito de fiscalizar o ato, de reclamar e apresentar protestos na mesa da Assembleia de Voto, bem como de receber as atas e os editais do apuramento parcial realizado nas mesas das Assembleias de Voto, o que pode comprometer o controle da eleição em fases seguintes e a impugnação jurisdicional. Ora, serão estes fatos suficientes para invalidar a eleição? Apesar das ilegalidades patentes, não se pode concluir que o não exercício do direito de fiscalizar e de apresentar reclamações e protestos pelos recorrentes no apuramento parcial e intermédio tolheu completamente a transparência do processo eleitoral, visto que outras garantias legais foram asseguradas e exercida a fiscalização por outros intervenientes aqui elencados. Pelo que o Conselho Constitucional, por força do número 1 do artigo 196 da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, julga que as ilegalidades sobre a falta de credenciação de delegados ou a sua suposta expulsão não influem substancialmente na transparência da eleição. Todavia, os atos aqui reportados serão participados ao Ministério Público para a devida consideração legal, pois constituem infrações eleitorais. Passemos então à apreciação das duas questões de fundo que atravessam toda a eleição, concretamente a existência de discrepância entre o número de votantes nas 3 eleições, designadamente presidencial, deputados da Assembleia da República e das Assembleias Provinciais, e a necessidade de apurar-se, no território nacional e na diáspora, o número total exato de votantes nas 3 eleições, pois o número deveria coincidir, visto que estas decorrem em simultâneo. Questões das discrepâncias nas 3 eleições. Para além desta questão ter sido levantada por todos os partidos políticos que interpuseram recursos junto do Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições, através da deliberação número 101/CNE/2024, de 24 de outubro, que aprova a centralização nacional e o apuramento geral dos resultados da eleição de 9 de outubro de 2024, veio publicamente afirmar que, no dia 22 de outubro de 2024, no âmbito da preparação da Assembleia de Centralização Nacional e apuramento geral dos resultados eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições constatou uma discrepância de número de votantes entre as diferentes eleições, alto índice de abstenções em todos os círculos eleitorais e alto índice de votos em brancos e nulos. O debate em relação a esta questão das discrepâncias dos números foi muito aceso, tendo ficado assente
que nesta fase em que o processo se encontra para o anúncio dos resultados, a Comissão Nacional de Eleições não teria condições objetivas para levar a cabo ações que não consta nenhum relato em relação a estas ocorrências nas atas do apuramento distrital e da centralização provincial que o órgão recebeu das comissões distritais, das comissões provinciais e da cidade de Maputo. Fim de citação. Eis o quadro das discrepâncias constantes no processo eleitoral. Perante estes fatos, o Conselho Constitucional notificou a CNE para dar a devida explicação. A Comissão Nacional de Eleições respondeu positivamente à diligência solicitada de explicar as discrepâncias de votantes entre as 3 eleições e de remeter as atas e os editais do apuramento intermédio referente a todas as 7 províncias em contencioso. Com efeito, através do ofício número 115/CNE/2021/2024, de 8 de novembro, a CNE remeteu a sua explicação sobre as discrepâncias que a seguir se transcreve. As 3 eleições, apesar de ocorrerem no mesmo dia, são independentes. Os documentos de cada eleição, atas e editais, são preenchidos de forma independente, havendo possibilidade de ocorrência de erros dos somatórios dos votos validamente expressos, votos nulos e votos em branco, e, por conseguinte, no número de votantes. A contagem de votantes é realizada com base nas descargas efetuadas nos cadernos de recenseamento eleitoral e na contagem dos boletins de voto depositados nas urnas. Sucede que alguns membros das assembleias das mesas de voto podem cometer erros na realização das descargas nos cadernos de recenseamento eleitoral e ou falhas na sua contagem, havendo assim, em caso de erros ou falhas, a possibilidade de ocorrência de diferenças entre o número apurado por descargas e o número apurado pela contagem dos boletins de voto depositados na urna. Os erros de contagem de votantes cometidos nas mesas das assembleias de voto não são significativos. Contudo, a centralização e apuramento distrital ou de cidade é realizado com base nas atas e editais do apuramento parcial. As pequenas diferenças, quando somadas nos distritos, atingem valores expressivos para a maior parte dos círculos eleitorais, onde as diferenças dos votantes não são expressivas, podem refletir na acumulação de pequenos erros ocorridos nas mesas das assembleias de voto. Particularmente para as províncias da Zambésia e de Inhambane, onde as discrepâncias são maiores, as razões fundamentais podem ser as mesmas, mas seria necessário aferir o nível de habilitação dos MMVs naquelas províncias para se compreender melhor as causas. Os fatos acima expostos justificam de forma combinada e cumulativa as discrepâncias observadas no número de votantes nas 3 eleições, salvo aspectos de ilícitos eleitorais em algumas províncias que ocorrem trâmites nos órgãos de administração da Justiça, possam eventualmente vir a influenciar as referidas discrepâncias. Sobre a resposta da CNE, o Ministério Público, no seu parecer, observou o seguinte: analisados os esclarecimentos remetidos pela CNE, conclui-se que os mesmos, para além de serem incongruentes, não apresentam quaisquer sustentação de índole técnica ou legal, não podendo, por conseguinte, proceder. A CNE é um órgão da administração pública responsável pela supervisão, entendida como função de orientar, superintender e fiscalizar os atos do processo eleitoral. Por essa razão, era expectável que no processo de apuramento geral apresentasse dados fiáveis e que,
exercesse cabalmente as suas competências. O Conselho Constitucional sufraga in toto o posicionamento do Ministério Público, daí que, na impossibilidade de uma resposta coerente, técnica e científica e legalmente fundamentada sobre as discrepâncias, o Conselho Constitucional, perante as atas editais relativos ao apuramento na mesa da Assembleia de Voto, apuramento parcial, submetidos pelos partidos políticos, decidiu pela requisição de atas editais do apuramento parcial da mesa de todos os locais que tinham sido objeto de recursos contenciosos, nomeadamente cidade de Maputo, as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane, Tete, Zambésia e Nampula, com exceção de 4, concretamente, Niassa, Cabo Delgado, Manica e Sofala, cujo grau de contencioso não justificou a sua requisição. Portanto, resolver a questão das discrepâncias nas 3 eleições tornou-se a pedra angular de todo o processo eleitoral. As cópias das atas e editais originais do apuramento parcial, realizado na mesa de votação, devidamente assinados e carimbados, entregues aos delegados dos partidos políticos e coligações de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores, membros das mesas de voto, observadores e jornalistas, ao abrigo do artigo 99-A da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e do artigo 121-A da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, não carecem de autenticação notarial para fazerem fé em juízo. Por isso, de acordo com estas prescrições normativas, as atas e os editais requisitados à Comissão Nacional de Eleições têm idêntico valor jurídico do das cópias de atas e editais originais na posse dos partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores, membros das mesas de Assembleia de Voto, observadores e jornalistas. A requisição de elementos da CNE relativo ao apuramento feito na mesa de votação visava encontrar pistas sobre o epicentro das discrepâncias e determinar se estas teriam tido lugar no apuramento parcial realizado na mesa de votação ou no apuramento intermédio realizado no distrito ou cidade. Adicionalmente, aos materiais requisitados à CNE e os remetidos pelos recorrentes, como anexos aos respectivos recursos, o Conselho Constitucional notificou os partidos RENAMO e MDM, bem como 4 organizações da sociedade civil, a saber, a Plataforma Mais Transparência, Mais Integridade, Consórcio Eleitoral, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, e a Plataforma Decide, para que enviassem as atas e editais do apuramento parcial para efeitos de ampliação do leque de elementos probatórios. Na sequência da notificação, os partidos RENAMO e MDM remeteram cópias de atas e editais originais do apuramento parcial em seu poder de todo o território nacional. A Plataforma Mais Transparência remeteu a informação solicitada pelo Conselho Constitucional que tinha em sua posse. O Consórcio Mais Integridade, Consórcio Eleitoral, através da carta datada de 9 de dezembro, disse em resumo que, mesmo tendo na sua posse alguns editais, entende que a sua partilha não iria contribuir de forma significativa para garantir a verdade eleitoral. O Consórcio Mais Integridade não pretende ser uma fonte de deturpação da verdade eleitoral. Fim de citação. O Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, afirmou através da carta com a data de 10 de dezembro que não conduziu a título institucional singular a observação eleitoral, mas fê-lo no quadro da plataforma de observação eleitoral
conjunta denominada Sala da Paz, cuja observação eleitoral foi essencialmente qualitativa, sem quaisquer intenções de fazer contagem paralela. Por sua vez, a plataforma decide, através da nota com referência número 0209/decide/2024, disse em síntese que acreditamos que os documentos solicitados são veículos notórios para legitimar a fraude eleitoral, pelo que informamos que não será possível partilhar o que temos em nossa posse. Fim de citação. Metodologia adotada para a solução das discrepâncias. Antes de discorrer sobre a metodologia, o Conselho Constitucional adotou para a resolução dos problemas detectados, é preciso determinar em primeira linha o destino a dar à deliberação número 105/CNE/2024 de 24 de outubro da CNE. Conforme se constatou do mapa de discrepâncias apresentado no ponto 34 do presente acórdão, as decisões de apuramento distrital ou de cidade, da centralização provincial e do apuramento geral efetuado pela CNE não podem sobreviver na ordem jurídica, pois estão inquinadas de irregularidades, o que determina a invalidação parcial da deliberação número 105/CNE/2024 de 24 de outubro da Comissão Nacional de Eleições e, por arrastamento, as deliberações das comissões provinciais, distritais ou de cidade de eleições na parte referente aos distritos ali apontados. Ora, a questão a resolver reside em saber qual é o órgão que deve solucionar as discrepâncias apontadas. Os órgãos eleitorais ou este Conselho Constitucional, que é um órgão jurisdicional? E a partir de que dados? Dos dados existentes nas urnas, através do mecanismo de recontagem de votos previsto no artigo 196-A da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, ou através de atas editais do apuramento parcial realizado nas mesas, usando mecanismos de confrontação entre os dados dos partidos políticos e os provenientes da CNE, de acordo com a previsão do número 1 do artigo 48 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional. Eis a versata question que cabe a este órgão resolver. Primeiro, em relação aos dados a utilizar, se são os votos existentes na urna ou as atas e editais já requisitados pelo Conselho Constitucional. Cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 196-A da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, e do artigo 167 da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, optando-se pela recontagem de votos nas urnas, esta atividade só pode ser determinada pelo Conselho Constitucional e realizada materialmente pelas comissões distritais de cidade ou provincial de eleições. Contudo, tendo os partidos políticos, nos seus recursos, remetido as atas e editais do apuramento parcial na mesa de voto, no caso do Partido Podemos, os 300 ou 500 quilos propalados na imprensa, tendo também o Partido Renam submetido no seu recurso atas e editais da mesa, tendo o Conselho Constitucional requisitado, sublinhe-se, a pedido dos recorrentes, nos seus recursos, as atas e editais do apuramento parcial junto da CNE para o devido confronto, e tendo igualmente recebido as atas e editais dos partidos RENAM e MDM, entidades que indicam membros para as mesas de votação, e igualmente apontado delegados para a fiscalização, qual deveria ser o caminho a seguir? É que,
em face dos pressupostos atrás indicados e estando em causa a resolução de um contencioso eleitoral entre a CNE e os partidos políticos, a questão que se levanta é a de saber se seria lícito ou expectável que o Conselho Constitucional, ao invés de dar a solução ao litígio colocado, remetesse ou devolvesse as atas editais à entidade recorrida, CNE, para que ela própria dirimisse o conflito a que deu causa e do qual é parte. Entendeu o Conselho Constitucional, no seu prudente critério de avaliação da situação prevalecente, que, com as atas editais na sua posse, estavam preenchidas as condições para se avançar numa solução metodológica intermediária, que é a reverificação das atas e dos editais do apuramento parcial para detectar o local de proveniência das divergências. Se, do método comparativo, não se obtivesse resposta, avançar-se-ia para a recontagem de votos nas comissões distritais de cidade ou provincial de eleições. Com efeito, através da comparação entre as atas e editais já requisitados, por serem documentos que dispensam autenticação notarial para fazerem fé em juízo, isto é, em tribunal, nos termos do artigo 121-A da Lei nº 3/2019, de 31 de maio, e do artigo 99-A da Lei nº 8/2013, de 27 de fevereiro, o Conselho Constitucional constituiu equipes de trabalho para a materialização do desiderato pretendido. A solução adotada resultou do fato de se entender que a jurisdição eleitoral não é apenas uma jurisdição que lida com o contencioso de mera legalidade, onde os recursos eleitorais teriam como função ou objeto a pura e simples apreciação da legalidade do ato eleitoral, declarando a invalidade do mesmo. Nestes casos, caberia unicamente aos órgãos da administração eleitoral a execução da sentença proferida. O contencioso eleitoral é muito mais do que isto, pois o juiz constitucional goza de plenos poderes de restabelecer a ordem jurídica violada, podendo ditar órgãos aos órgãos eleitorais, ou no seu próprio acórdão, dar a solução jurídica justa, sem intervenção da administração eleitoral, atento ao fato de que a própria lei eleitoral, no seu artigo 151, aponta para que o Conselho Constitucional, após deliberar sobre as reclamações ou recursos, procede à apreciação da ata e do edital do apuramento geral dos resultados das eleições, para efeitos de validação e proclamação dos resultados eleitorais. Quer isto dizer que, depois de resolver os conflitos eleitorais, dando solução favorável a A ou B, tal solução é imediatamente restabelecida na ata e no edital da Centralização Nacional e Apuramento Geral, enviada pela CNE ao Conselho Constitucional, sendo por isso que a ata e o edital enviados pela CNE não são documentos definitivos, isto é, não são a resolução ou a solução final da questão eleitoral. Quem torna definitivo a ata e o edital de qualquer eleição é o Conselho Constitucional, através da validação comprovada pela assinatura do presidente do órgão. No processo de validação, o Conselho Constitucional goza de plenos poderes jurisdicionais de alterar por si ou mandar alterar, se for ainda possível, dependendo da fase em que se encontra o processo eleitoral, mandar recontar os votos nas urnas, confrontar editais desde que a pedido, no caso em tela, ou por sua iniciativa, invalidar a eleição, entre outros poderes jurídicos decorrentes do ordenamento jurídico eleitoral nacional. Note-se que, no processo de contencioso eleitoral no Conselho Constitucional,
o legislador não criou normas processuais próprias que garantam o direito do contraditório. Ora, vejamos. O recurso é interposto pelo partido, recorrendo de uma decisão da administração eleitoral. A lei não prevê a possibilidade de o recorrente indicar os contrainteressados na decisão que advier da apreciação do recurso, nem prevê a citação das partes contrainteressadas, bem como a existência de alegações e contra-alegações, o evento de audiência de testemunhas e o princípio da oralidade não existem legalmente neste processo de validação. Portanto, trata-se de um verdadeiro recurso hierárquico necessário, jurisdicionalizado, onde o Conselho Constitucional tem poderes de reexame dos fatos, podendo tomar uma nova decisão de fundo na fase de validação. Do resultado do método comparativo. Através do método comparativo de atas e editais provenientes da CNE, em confronto com as atas e editais dos partidos políticos, foi possível chegar-se às seguintes conclusões. O apuramento intermédio, realizado nas comissões de distritos ou de cidade de eleições, nos distritos com discrepâncias de números, teve como base as atas e editais do apuramento parcial realizado nas mesas de votação. Todavia, durante o apuramento intermédio, nos distritos enumerados no ponto 34 do presente acórdão, os dados foram empolados. Como se pode compreender, terá sido aqui o epicentro das discrepâncias. Portanto, foi o apuramento distrital que deu lugar às discrepâncias por causa dos dados empolados. Como consequência, porque a centralização provincial tem como base os dados produzidos no distrito e a fiscalização nacional e o apuramento geral tem como base os dados do distrito e da província, deu-se, por isso, o efeito contaminação dos resultados obtidos nos resultados finais das 3 eleições. Em relação às províncias de Manica, Sofala, Cabo Delgado e Niassa, o Conselho Constitucional, através das atas e dos editais recebidos dos partidos políticos, oficiosamente apreciou a eleição. Apreciação da contagem paralela da eleição presidencial do partido Podemos. Relativamente à contagem paralela especificada no ponto 23.4 do presente acórdão, será lida comparando com os dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições. Portanto, temos 2 quadros, primeiro o do partido Podemos e depois da Comissão Nacional de Eleições. Nome do candidato, votos obtidos e percentagem. Dados do partido Podemos. Lutero Chimbirumbiço Simango, 379.247, correspondendo a 4,92%. Daniel Francisco Chapo, 2.906.601, correspondendo a 35,66%. Venâncio Antônio Bila Monlhan, 4.419.040, correspondendo a 53,38%. Ossufo Momad, 539.515, correspondente a 6,04%. O total dos votos válidos na contagem paralela do partido Podemos é de 8.244.403. Comissão Nacional de Eleições. Lutero Chimbirumbiro Simango, 233.065, correspondente a 3,21%. Daniel Francisco Chapo, 4.912.758, correspondendo a 70,67%. Venâncio Antônio Bila Monlhan, 1.400.000
412.511, correspondente a 20,32%. O Sufo-Momad, 403.591, correspondente a 5,81%. Portanto, totalizam votos, a totalidade dos votos pela Comissão Nacional de Eleições é de 6.961.925. Portanto, repito, na contagem paralela do Partido Podemos, obtemos no total de votos 8.244.403 votos válidos. Na Comissão Nacional de Eleições, temos 6.961.925 votos válidos. Segundo o recorrente Podemos, os dados acima correspondem a um apuramento nacional de 59,95% do total de votos, visto que não obtiveram editais de todo o país. O quadro da CNE corresponde ao número total de votos válidos da eleição presidencial resultantes do apuramento geral, portanto, 100%. Como se pode observar, o total de votos válidos da contagem paralela do Partido Podemos a esta altura de 59,95% é de 8.244.403 votos. Este número ultrapassa em larga medida o total de 100% do número de votos válidos para a eleição presidencial apresentado pela CNE, que é de 6.961.925 votos. Se a este número do Partido Podemos, 8.244.403, subtrairmos o total de votos válidos da CNE, que é de 6.961.025, o resultado é de 1.282.478 votos a mais no Partido Podemos, a uma contagem de 59,95%. Com o mesmo exercício, se a este mesmo número de 8.244.403 subtrairmos o total de votantes, que é de 7.238.027, a diferença é de 1.6.376 votantes a mais no Partido Podemos. Portanto, do atraso exposto, é fácil concluir que a contagem paralela apresentada pelo Partido Podemos baseou-se em dados largamente empolados e sem correspondência com os dados oficiais apresentados pela CNE. Ou seja, com estes números contabilizados a 59,95%, a contagem paralela do Partido Podemos a 100% alcançaria os 100% do universo de eleitores inscritos para as eleições, que é de 17.167.239 eleitores inscritos no recenseamento, sem contar com as abstenções, com os votos nulos e votos em branco. É importante referir que o Conselho Constitucional procedeu dos dados constantes das atas e editais trazidos pelo Partido Podemos como prova do seu apuramento paralelo para ajuizar a pretensão do recorrente
tendo concluído que este é o quadro do Conselho Constitucional dos dados da eleição presidencial trazida ao Conselho Constitucional pelo partido Podemos. Nome do candidato, votos obtidos. Lutero Chimbirumbiro Simango, 849.080, 84.080. Daniel Francisco Chapo, 1.288.458, correspondendo a 57,79. Venâncio Antônio Bila Monlhan, 706.063, correspondente a 31,67%. Ossufo Momad, 150.108, 6,73%. Total de votos válidos é de 2.229.603, correspondente a 30%. Como se pode constatar, dos dados aqui espelhados, trazidos pelo partido Podemos para sustentar a sua contagem paralela, não são favoráveis à pretensão do recorrente. Por quê? Porque o candidato que o partido diz suportar obtém, nesta contagem do Conselho Constitucional, 31,67%. Os outros candidatos, Lutero Chimbirumbiro Simango, obtém 3,81%, Daniel Francisco Chapo obtém 57,79% e Ossufo Momad obtém 6,73%. Neste sentido, o pedido de validação dos resultados da contagem paralela do partido Podemos, pelos fundamentos atrás expostos, não procede. Da apreciação dos pedidos sobre as eleições legislativas e provinciais. O partido Podemos submeteu igualmente os dados da sua contagem paralela em relação à eleição legislativa, conforme o ponto 23.6 do presente acórdão, por um lado. Por outro, os partidos RENAM e MDM recorreram igualmente das eleições legislativas e provinciais. De acordo com a metodologia utilizada para a solução das discrepâncias e irregularidades verificadas, os pedidos em causa foram parcialmente acolhidos. Após a conclusão da confrontação de atas editais referentes aos distritos em causa, seguiu-se a fase de digitalização dos dados, aos quais se juntaram os dados dos distritos não reclamados. Deste trabalho, foi possível ao Conselho Constitucional corrigir as discrepâncias do número de votantes entre as três eleições e, consequentemente, obviou o recurso à segunda opção, a de recontagem de votos. Eis o quadro dos dados comparados entre os da CNE e do Conselho Constitucional. Portanto, temos aqui um quadro seguinte. Com o resultado do método comparativo, as sentenças transitadas em julgado dos tribunais judiciais dos distritos de Morumbala, Alto Moloque e Pebane, na província da Zambésia, e Dondo, na província de Sofala, Camavota, cidade de Maputo, que decidiram pela repetição dos apuramentos intermédios distritais, consideram-se as respectivas decisões acolhidas pelo presente acórdão. Em conclusão, o Conselho Constitucional formou a sua firme convicção de que as irregularidades verificadas no decurso do processo eleitoral não influenciaram substancialmente os resultados das eleições gerais, presidenciais e legislativas e das assembleias provinciais realizadas em todo o território nacional e na diáspora.
3. Decisão. Ao abrigo do preceituado na parte final da linha D do número 2 do artigo 243 da Constituição da República, o Conselho Constitucional 1. Valida os resultados da eleição presidencial de 9 de outubro de 2024, conforme a tabela abaixo. Total de votantes, 7.238.027. Nome do candidato, número de votos e percentagem. Lutero Chimbirumbiro Simango, 272.736, percentagem 4,02. Daniel Chapo, 4.416.306, percentagem 65,17. Venácio Antônio Bila Mondlane, 1.639.333, 24,19%. Ossufo Momad, 448.738, correspondente a 6,62%. 1. Proclama eleito presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo. 2. Valida os resultados das eleições legislativas de 9 de outubro de 2024, conforme a tabela seguinte: província, partido político, número de mandatos e número total de mandatos por província. Niassa, Frelimo, 11 mandatos. Podemos, 1. Renamo, 1. Total, 13. Cabo Delgado, Frelimo, 16. Podemos, 3. Renamo, 2. Total, 21. Nampula, MDM, 3. Frelimo, 27. Podemos, 11. Renamo, 7. Total 48. Zambésia, MDM 1, Frelimo 28, Podemos 5, Renamo 8, total 42. Tete, Frelimo 16, Podemos 4, Renamo 3, total 23. Manica, Frelimo 12, Podemos 2, Renamo 2, total 16. Sofala, MDM 3, Frelimo 13, Podemos 2, Renamo 1, total 19. Inhambane, Frelimo 12, Podemos 1, Renamo 2, total 15. Gaza, Frelimo 16, Podemos 2, total 18. Maputo Província, Frelimo 13, Podemos 9, Renamo 1, total 23. Maputo Cidade, MDM 1, Frelimo 5, Podemos 3, Renamo 1, total 10. África, Frelimo 1, Resto do Mundo, Frelimo 1. 2.1. Proclama eleitos deputados da Assembleia da República os cidadãos constantes das listas em anexo. 3. Valida os resultados das eleições das Assembleias Provinciais de 9 de outubro de 2024, conforme as tabelas abaixo. Província, partido político, número de mandatos, número total de mandatos por província. Niassa, MDM 3, Frelimo 60, Renamo 11, RD 6, total de mandatos 80. Cabo Delgado, MDM 5, Frelimo 60, Renamo 12, total 80, Paumo 8, total 85. Nampula, MDM 4, Frelimo 63, Podemos 23, Renamo 13, total 103. Zambésia, MDM 4, Frelimo 63, Podemos 13, Renamo 19, total 99. MDM 7, Frelimo 69, Renamo 10,
total 86. Manica, MDM 5, Frelimo 67, Renamo 10, total 82. Sofala, MDM 15, Frelimo 64, Renamo 4, total 83. Inhambane, MDM 6, Frelimo 63, Renamo 10, Parezo 2, total 81. Gaza, MDM 6, Frelimo 67, Renamo 4, Parena 5, total 82. Maputo Província, MDM 3, Frelimo 48, Podemos 31, Renamo 4, total 86. 3.1. Proclama eleitos membros das Assembleias Provinciais de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo Província, os cidadãos constantes das listas em anexo. 4. Nos termos do número 2 do artigo 279 da Constituição da República, proclama eleitos os seguintes cabeças de lista. Nome de província, nome de cabeça de lista. Niassa, Elina Judite da Rosa Vítor Massangelo. Cabo Delgado, Valige Tauabo. Nampula, Eduardo Mariano Abdula. Zambésia, Pio Augusto Matos. Tete, Domingos Juliace Viola. Manica, Francisca Domingos Tomás. Sofala, Lourenço Ferreira Bulha. Inhambane, Francisco Manuel Pagula. Gaza, Margarida Sebastião Mapanzene Chongo. Maputo Província, Manuel Simão Novunga Tule. Porque há indícios de ter ocorrido ilícitos eleitorais, ordena-se a extração das competentes peças processuais com vista a participar ao Ministério Público para os devidos efeitos legais. Afixem-se os editais respectivos à porta dos edifícios do Conselho Constitucional, da Comissão Nacional de Eleições, do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral e nos lugares de estilo. Publique-se Maputo aos 22 de dezembro de 2024. Lúcia da Luz Ribeiro, Mateus da Cecília Feniace Sais, Domingos Hermínio Cintura, Osias Ponja, Albano Macio, Albino Augusto Nhacaça, Antônio do Rosário Bernardino Bueno. Obrigado. Daniel Francisco Chapo é o quinto presidente da República depois da validação e proclamação dos resultados eleitorais de 9 de outubro pelo Conselho Constitucional, e passamos aqui a avançar com os dados do Conselho Constitucional. Daniel Chapo obteve 65,17% de votos, Lutero Sumango com 4,02%, Venâncio Antônio Bila Mondlane com 24,19%, Fumado com 6,62%. São dados esses do Conselho Constitucional que valida e proclama os resultados eleitorais que dão vitória a Daniel Chapo e o partido Frelimo. Assim, Daniel Chapo é que estará à frente dos destinos do país nos próximos 5 anos. A qualquer momento poderemos entrar em contato com o nosso colega que está no Centro Internacional de Conferências João Quixano, Daniel Lucas, para trazer os momentos que seguem depois da proclamação e validação dos resultados eleitorais que colocam Daniel Francisco Chapo como o quinto presidente da República de Moçambique após esta validação, que obteve 65,17% de votos. Mas também na eleição a cargo de governadores, o Conselho Constitucional confirmou, portanto, a vitória portanto, de vários membros da Frelimo. E agora a indicação é que vamos ao encontro de Daniel Lucas no Centro Internacional de Conferência aqui está. Daniel.
apelamos ao povo para se juntar, para lutarmos de modo que seja reposto aquilo que é a verdadeira democracia em Moçambique. Está confirmado aqui que não são credíveis as nossas instituições. Mais uma vez, acabamos de ver aqui uma deliberação e um acordo do Conselho Constitucional que vai contra aquilo que são as vontades do povo. As pessoas que são aqui proclamadas vencedoras não foram eleitas pelo povo, não refletem a vontade do povo. Muito obrigado. Vamos neste momento à reação do MDM através da sua mandatária. Como é que avalia esta proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional? Pronto, até há pouco tempo nós acreditávamos que o Conselho Constitucional, tendo em conta todas as questões levantadas, que são a questão da discrepância e também a questão dos enchimentos, acreditávamos que o Conselho Constitucional decidisse pela anulação dos resultados. E porque, validando esses resultados, nos está a trazer aquilo que foi depositado nas urnas. Então, para a MDM, não reconhece esses resultados. Muito obrigado. Vamos rapidamente ouvir a mandatária do Partido Frelimo. A mandatária do Partido Frelimo. Vamos, neste momento, ouvir a reação. Vamos ouvir, neste momento, a reação da mandatária do Partido Frelimo, Verônica Macamo. É importante olharmos para a lei e seguirmos rigorosamente a lei. Se seguirmos a lei... O pensa em trabalhar, por exemplo, com Venâncio Mondlane, convidar para, caso forme o governo, trabalhar com este homem nos próximos 5 anos? Bom, quem pode tratar esse assunto é coisa, como chama o meu mandante, é o presidente que agora foi confirmado, ou cuja eleição foi validada. Mas o que eu sei é que ele próprio disse, tanto que havia efetivamente de governar com todos, uma governação também para todos. Agora, como vai fazer isso, só ele poderá tanto saber como vai fazer. Não posso dizer o que efetivamente vai apontar, mas o senhor Venâncio Mondlane, como moçambicano, seguramente vai ser ouvido, não tenho dúvidas disso. Depois deste momento, ouvimos aqui algumas... Depois destes recursos foi submetidos pelos partidos, aferimos palavras das vezes. Bom, nós recebemos resultados e ficamos satisfeitos com eles. Agora, efetivamente, os resultados são os finais. Se quer dizer que eu estou satisfeita com as mudanças, eu não estou satisfeita. Cada concorrente quer tanto ganhar mais. E se olharmos para a forma como, efetivamente, o processo decorreu, olharmos para aquelas enchentes nos encontros da Frelimo, mas, sobretudo, as enchentes, tanto nos encontros do candidato da Frelimo, realmente vimos que a eleição praticamente estava ganha e toda a gente sabia que quem tinha ganho a eleição era o candidato Daniel Chapo. Portanto, eu não posso dizer se efetivamente o que os outros reclamam, deviam ter reclamado ou não. Nem se pode dizer, cada um reclama, tanto, mas é preciso esperar o veredito final. O que eu posso dizer é que nós não devíamos ter tido problemas que nós tivemos. Devemos ter esperado até esta fase, para ouvirmos o que vai acontecer. Ou efetivamente ouvirmos, depois de todo feito, o órgão que toma a decisão final, tanto, vai trazer, portanto, para todos nós. Portanto, eu penso que foi mal o que aconteceu. Foi mal e penso que, como moçambicanos, devemos efetivamente esquecer, portanto, cada um de nós olhar para frente e usar a lei para se defender e nunca destruindo o nosso país. Mas eu acho que a lição ficou. Desses resultados, qual é o conselho que pode dar ao candidato Venâncio Mondlane? Bom, ao candidato Venâncio Mondlane, não sei se vou dar recado ou então conselho, porque ele não me pediu. Mas eu quero crer que ele, como moçambicano que é, sabe que é importante nós abstermos de destruir, abstermos de nos magoarmos, abstermos de nos agredir, abstermos de efetivamente destruir aquilo que são as conquistas dos moçambicanos, que nem são da Frelimo, são dos moçambicanos. Então é que eu posso tanto não dar como conselho, mas apelar para que efetivamente ele mobilize os seus apoiantes a aceitar os resultados e juntos tanto trabalharmos para o bem dos moçambicanos. Não é preciso estar no poder para trabalhar em prol de Moçambique. Portanto, ouvimos as palavras da mandatária do Partido Frelimo, Verônica Macamo, que deixou ficar o seu parecer em relação a estes resultados que foram hoje proclamados aqui no Centro de Conferência Joaquim Chissano, na cidade de Maputo. Foi confirmada a vitória do candidato da Frelimo, Daniel Chapo, e do seu partido, a Frelimo. Portanto, ouvimos aqui as versões do partido MDM, que diz que essas eleições não refletem, não espelham aquilo que foi a vontade
popular. A Renamo também não disse o contrário, disse que estes resultados não refletem aquilo que foi a vontade popular, neste caso, aquilo que foi depositado nas urnas, e o que se esperava por parte desses partidos era que houvesse anulação destas eleições. Muito obrigado, Daniel Lucas, a partir do Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, local que acolheu a validação e proclamação dos resultados eleitorais que colocam Daniel Chapo como 5º presidente da República de Moçambique, ou seja, presidente eleito da República de Moçambique. Passamos aqui a recapitular os dados avançados pelo Conselho Constitucional. Daniel Francisco Chapo obteve 65,17% de votos, Lutero Simango 4,02% de votos, Venâncio Antônio Bila Mondlane 24,19% de votos e também o Sof Momade obteve 6,62% de votos. Quanto a governadores, todos cabeças de lista são do partido Frelimo, e olhamos aqui para a província do Riassa, onde a doutora Elisa Massagel segue como governadora. Na província de Cabo Delgado, Valista Uabo. Para a província da Zambésia, Pio Matos. Temos também o Domingos Viola na província de Tete. Temos Francisca Tomás na província de Manica. Temos Lourenço Bulha na província de Sofala. Temos o Dr. Pagula na província de Inhambane. Temos a Margarida Mapanzeni na província de Gaza. E por fim a província de Maputo temos Manuel Tull. E agora sim vamos analisar esses assuntos, vamos analisar vamos analisar esta proclamação, ou seja, a validação e proclamação dos resultados eleitorais avançado neste momento pelo Conselho Constitucional, e tenho em estúdio o professor universitário